Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o território brasileiro, né? Aqui na capa da apresentação eu já mostrei para vocês o mapa do Brasil com as divisões dos estados, né? É importante a gente lembrar que essa aula é a primeira aula da segunda unidade, né? Então, esse conteúdo do território brasileiro para a turma do sétimo ano se encontra já na unidade 2, certo? Capítulo 3. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar ao falar sobre o território do Brasil é a sua extensão e limite, né? Então, eu trago esse mapa para vocês, que aparece aqui no centro da tela, com essas duas retas, mostrando para a gente quais são os pontos que estão mais ao extremo do Brasil, em todas as direções, né? Então, a gente percebe que a norte, a gente tem aqui o Monte Caburaí, em Roraima. Aqui a leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. No sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. E ao oeste, a gente tem a nascente do Rio Moa, no estado do Acre, né? O Brasil tem uma extensão aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso quer dizer que nós somos um país de dimensões continentais, ou seja, poderíamos facilmente ser um continente, né? Nós somos, inclusive, maior do que um dos continentes que existem no mundo hoje, que é o continente da Oceania. Além disso, em relação ainda a continentes, o Brasil, né, todo o território do Brasil ocupa mais ou menos 50% da área total da América do Sul. Ou seja, a gente pode falar que o Brasil é a metade da América do Sul. Aqui na lateral direita, eu trouxe para vocês uma descrição sobre cada um dos pontos, né? Mas eu não vou estar falando essa descrição para vocês. Eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e deem uma lida e façam anotações para a gente não perder muito tempo falando sobre isso. Bom, além de entender qual a extensão desse país continental, a gente também precisa entender onde ele está localizado, né? Então, eu trago aqui um mapa para vocês, e nesse mapa a gente percebe que o Brasil ele está localizado no hemisfério oeste do mundo, né? Entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, principalmente, mas ainda uma parte bem pequena dele está acima do Equador e uma parte bem pequena dele também está abaixo do Trópico de Capricórnio. A gente consegue perceber que o Brasil também faz fronteira, desculpa, com praticamente todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador, né? Então, o Chile está aqui do lado e o Equador está aqui em cima. Então, são os únicos dois países com que a gente não faz fronteira, ou seja, com que a gente não tem um contato direto no nosso território. Além disso, em relação à localização, a gente pode também perceber que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Isso é muito importante também lembrar sempre que o Brasil faz fronteira com o Oceano Atlântico, né? A oeste faz fronteira com o Oceano Atlântico não, gente. É banhado pelo Oceano Atlântico e a oeste faz fronteira com diversos países. Bom, quando a gente fala de território, a gente também está falando de uma noção escalar. Ou seja, a gente está falando sobre uma proporção, né? Toda vez que eu tenho uma superfície real e eu tento pegar essa superfície que é real e transformá-la numa superfície bidimensional não, né? E transformar numa superfície plana, desculpa, com certeza eu vou ter que reduzir a quantidade de detalhes dessa realidade para que eu consiga representá-la na minha superfície plana, que pode ser o meu mapa. Então, o que é a escala? A escala informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ou seja, ela consiste numa relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente à realidade. Então, vamos entender como é que isso aqui está funcionando. Observem que aqui embaixo eu mostrei para vocês tipo um gráfico, né? Uma linha, onde aqui tem mais detalhes
e para cá menos detalhes. E em relação a mais detalhes, a gente vai chamar essa escala de escala grande. E a escala com menos detalhe vai ser uma escala pequena. Então, observe, o primeiro mapa que a gente tem aqui, que está na parte de escala grande e mais detalhes, é o mapa do município de Belém. Não é isso? Esse mapa do município de Belém, que é a capital, né, do Pará, a gente percebe que a escala dele está de 1 para 40 quilômetros, ou seja, para cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 40 quilômetros de realidade. Conseguem compreender? Eu peguei uma distância que, na realidade, valia 40 quilômetros e reduzi essa distância de 40 quilômetros a 1 centímetro. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber qual a área de Belém, eu poderia calcular, né, medir primeiro qual é essa extensão no mapa de Belém e depois eu multiplicaria por 40. E aí eu chegaria no resultado exato da área territorial do município de Belém. Aqui no segundo, a gente já não está mais falando de Belém, né? A gente está falando agora do estado do Pará. E como é que ocorre essa mudança de escala? Bom, se aqui no primeiro mapa Belém aparecer em destaque, aqui no segundo a gente já não consegue mais localizar o território, né? Tem aqui só um pontinho agora, mostrando para a gente que Belém está localizado aqui. Ou seja, eu diminuí a quantidade de detalhes desse mapa para conseguir representar uma superfície maior, né? Aqui agora dá para a gente já ver todo o estado do Pará e também dá para ver os limites, né? As divisas estaduais com os outros estados do Brasil. Nesse mapa aqui, para cada 1 centímetro, eu tenho 180 quilômetros de realidade. Então, conseguem compreender? No mapa do município de Belém, eu tinha uma escala grande de detalhe, eu conseguia ver o município, mas no segundo mapa, eu aumento a minha redução, né? Ao invés de reduzir 40 para 1, agora eu vou reduzir 180 para 1. Bom, no terceiro mapa, a gente já tem um aumento, né, maior dessa escala, né? A superfície real que foi reduzida era uma superfície maior ainda. Nesse caso, a gente está falando da redução de todo o território brasileiro, né? Então, vocês imaginam, o território brasileiro é imenso. Eu falei que ele tem proporções continentais. Como que a gente vai transformar todo esse continente imenso numa folhinha de papel? A gente precisa reduzir o tamanho dele para que ele caiba. E nesse caso aqui, ele foi reduzido 630 milhões de vezes, né, em relação aos centímetros. Então, nós reduzimos 630 milhões de centímetros a menos para que ele coubesse no mapa. Por isso, cada centímetro desse mapa equivale a 630 quilômetros. Tudo bem? Então, uma coisa que vocês precisam estar atentos. Quanto mais detalhes eu tenho no mapa, eu vou chamar esse mapa de... Eu vou dizer que esse mapa tem uma escala grande. Quanto menos detalhes eu tenho no meu mapa, eu vou dizer que ele tem uma escala pequena. Ah, professora, detalhes como assim? É porque o detalhe pode ser qualquer coisa. Nesse caso, quando a gente fala em detalhes, a gente está falando de realmente superfícies que são menores, né? De lugares menores. Então, por exemplo, quando a gente consegue observar um município, óbvio que essa escala vai ser uma escala razoavelmente grande, né? Porque o município, em relação à extensão territorial de um país, é bem menor. Se a gente consegue cartografar esse município que é pequeno, significa que a gente está fazendo isso numa escala grande, diferentemente dos mapas que mostram o mundo, que mostram os continentes, que são mapas em escala pequena, ou seja, a gente jamais vai conseguir olhar para o mapa do Brasil e encontrar aqui, sem a ajuda de um símbolo, onde estaria o município de Belém. Tudo bem? Pronto. Então, eu fiz essa aula curtinha mesmo, só para a gente conseguir introduzir esse conteúdo. Já deixei a atividade separada para vocês lá no Google Drive e também no portal FTD. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E é isso. Beijos, fiquem com Deus.